Fala aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mr. Fit News, o nosso canal semanal de assuntos fitness. Já quero pedir para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube e vai acompanhando semanalmente as nossas notícias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre periodização de treinamento. Por que é que você deve ter uma? Muito bem, muito bem. Voltamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre periodização de treinamento. Por que é que você deve ter uma? Por que é que você deve ter uma periodização, ou seja, um planejamento dos seus treinos? Mas, primeiramente, vamos entender o que é periodização. O que é periodizar um treino? Periodização é uma forma sistemática de você organizar a temporada de treinamento de um indivíduo. É você oferecer, dentro dessa forma sistemática, em grandes espaços, pequenos estímulos em pequenos espaços. Tá? Dentro desses pequenos espaços, você vai fazer o quê? Você vai variar a quantidade de séries semanais que você vai fazer por cada agrupamento muscular. Você vai equalizar o peso que você vai colocar em cada exercício. Você vai programar como você vai evoluir, tanto para aumentar essa quantidade de séries semanais, quanto o peso em cada exercício. É ali que você vai colocar quais são os métodos de treinos que você vai utilizar durante esse período para melhor otimizar os resultados do seu aluno. Aliás, além disso, quais são os exercícios que você vai utilizar com os seus alunos? Cada aluno pode ter uma necessidade específica ou não. Qual é a velocidade que você vai utilizar para que cada exercício seja realizado? Dentre outros, tá? Cada uma dessas variáveis que eu falei agora, elas interferem diretamente no resultado de um aluno. E se isso não estiver planejado, você fica à mercê. Ou seja, você não vai conseguir saber se está dando certo ou não. Tá? Mas por que é tão importante assim? Vou dizer algumas coisas aqui que eu acho que são bastante importantes, bastante legais. Primeira, prevenção de lesão. Então, se você consegue, dentro dessas variáveis que eu disse, controlá-las, você vai inibir mais a possibilidade do teu aluno vir a ter uma lesão. Ou seja, se eu falei que peso do exercício, se eu consigo controlar e colocar o peso ideal para cada exercício, levando em consideração a qualidade, a condição física do aluno, eu não estou exigindo mais dele, eu estou exigindo exatamente o que ele precisa. E ao contrário disso, eu não vou estar estimulando. Tá? Se eu consigo colocar a quantidade de séries semanais por cada agrupamento muscular equalizado à condição física dele, eu não estou exigindo mais dele, eu estou exigindo o necessário dele. E se eu colocar a menos, eu não vou dar estímulos. Outra coisa, durante esse grande período de tempo que eu faço de uma periodização, eu consigo estimular diversas capacidades físicas, que não só o emagrecimento, por exemplo. As pessoas acham que querem emagrecer e ela só vai emagrecer. Não, se eu consigo desenvolver outras capacidades físicas, essas capacidades físicas podem auxiliar no emagrecimento. Por exemplo, ganho de massa muscular. É justamente o ganho de massa muscular que vai fazer com que ele gaste mais energia a hora que ele não estiver treinando. Eu disse em algumas postagens minhas que grande parte do gasto calórico da pessoa durante o dia não é na atividade física, e sim na taxa de metabolismo basal. E a quantidade de massa muscular está diretamente ligado a isso. Então, quanto mais massa muscular, mais gasto calórico. Se eu tenho um bom espaço de tempo para trabalhar com o meu aluno, eu estimulo esse ganho de massa muscular. Outra coisa, o aumento da capacidade respiratória. Se eu conseguir fazer com que o meu aluno aumente a absorção de oxigênio,
eu estou fazendo com que as células funcionem mais rapidamente. Consequentemente, ela reproduza maior resultado para o meu aluno. Dentro desse espaço de tempo, se eu conseguir melhorar a flexibilidade dele, vou fazer o quê? Ampliar a amplitude do movimento. Um movimento mais curto, existe um gasto calórico. Um movimento amplo, existe um gasto calórico muito maior. Então, às vezes, a pessoa quer emagrecer, mas ela precisa, primeiramente, desenvolver o quê? Uma flexibilidade, uma melhor amplitude do movimento. Sem contar na melhoria da síntese do metabolismo celular. Se eu consigo fazer com que a célula absorva mais rapidamente o nutriente para gerar energia, eu melhoro o metabolismo dessa pessoa. Consequentemente, tem mais resultado. E todas essas que eu falei agora, elas auxiliam no emagrecimento. Então não basta só emagrecer, existem outros fatores que interferem nesse processo que devem estar equalizados. Outro fator importante é saber se está certo ou não o seu planejamento. Então não adianta você começar uma linha de resultados sem saber o que está fazendo. Então eu começo um tipo de treinamento, daqui a um período eu avalio para ver se aquilo está dando certo ou não, se existe uma possibilidade melhor de otimizar, de redirecionar, de mudar, de continuar. Então o planejamento serve para isso, para você adequar às necessidades do aluno. O que eu tenho visto hoje em dia, galera, é que as pessoas simplesmente vão e começam a treinar. E aí fica a esmo, o seu resultado não fica equalizado. Né? Porque assim, qual é o tempo ideal de um planejamento? Eu gosto de 12 semanas. Eu acredito que de 12 semanas acima seria um bom tempo de treinamento. Eu utilizo bastante o de 12 semanas. 12 semanas seriam 60 treinos que você pode fazer em 3 meses. 3 meses é o mínimo necessário para você começar a ter algum resultado que seja realmente satisfatório. Menos que isso, a gente sabe que nos primeiros 30 dias, dependendo da condição física da pessoa, até 60 dias, a única coisa que acontece é uma pequena perda de gordura, uma boa perda de massa muscular e a adequação da retenção de líquido corporal. Então, em 30 dias, as pessoas perdem muito peso na balança por causa do quê? Da retenção líquida. Ele equaliza isso. Então, ela acha que está emagrecendo e, na realidade, ela está somente equalizando a retenção de líquidos no corpo. Depois de 60, 90 dias, aí sim você começa realmente a ter alguns resultados mais satisfatórios. Então, planejamento é bom por causa disso. Então, é necessário uma periodização. Ele é um guarda-chuva onde se coloca todas as variáveis que interferem nos seus resultados, a fim de que elas sejam planejadas, equalizadas, medidas, avaliadas, reavaliadas, para otimizar o seu resultado. Se simplesmente você vai na academia, eu costumo dizer assim, não basta só ir e malhar. Se você simplesmente vai e começa a treinar, geralmente as pessoas não têm resultados. Pra você ter uma noção, 7 pessoas, a cada 10 pessoas que começam a treinar hoje, 7 saem em até 3 meses. E a cada 100 pessoas que querem emagrecer, somente 4 conseguem ficar magras por mais de um ano. Por que isso? Porque essas variáveis não estão equalizadas. Se a quantidade de séries semanais que o indivíduo deve fazer não estiver equalizada a sua condição física, dificilmente ele vai ter resultado. Então, e conforme ele vai evoluindo, essa quantidade também tem que evoluir. Se o peso que ele estiver colocando em cada exercício não estiver equalizado, dificilmente ele vai ter resultado. Então, se você não estiver com isso planejado, como é que você vai saber se a quantidade de séries semanais está certa, se o peso que você está colocando está certo, se vai ter uma evolução de peso, se os exercícios que você selecionou estão de acordo com a sua condição física? Então, planejamento serve para isso. E esse planejamento tem o nome de periodização de treinamento. Legal, galera? Espero ter contribuído mais um pouquinho e voltamos na semana que vem com mais um bom assunto. Um abraço!